Então, a gente começou, né, essa nossa paquera, eu com a Clarissa, porque eu sempre acreditei, a atividade física, né, o desenvolvimento motor da criança até, ela estava em primeiro lugar. Ela vinha antes de qualquer coisa. Que não fazia sentido eu trabalhar nada com ela se a gente não conseguisse deixar ela encaixadinha motoramente falando. Entendeu? Ela precisava estar bem estabelecida, bem estimulada, falando da forma motora, para que algo a mais a gente conseguisse conquistar com ela. E aí foi aí que começaram essas conversas com a Clarissa, essa paquera aí, e que rendeu esses treinos lindos, que estão trazendo 1001 resultados aqui para gente. Tem sido incrível isso, e tem provado para mim mesma que aquilo que eu sempre acreditei funciona, né? Que quando a gente faz essa estimulação motora, a gente ganha muito com eles, muito, muito. Até quando eu trago para o meu próprio atendimento, porque eu sou fonoaudióloga, eu consigo trazer eles de uma forma muito mais equilibrada, estável, porque a gente conseguiu trazer para eles um estímulo adequado, né? E aí vai cair em cima das periodizações aí da Clarissa, que baseado naquilo que a gente tem dentro do Terra, ela estabeleceu isso, então a gente consegue focar naquilo que a criança precisa e eu trago ela para os atendimentos de uma forma completamente diferente. Tem sido muito bacana essa experiência. Que bom, Bruna, que bom trocar contigo essa ideia. É uma coisa nova, né, Bruna? Assim, eu que trabalho muito na área da medicina, né? O que a gente conhece, assim, na faculdade se estuda muito pouco ainda sobre TEA, né? Muito pouco, assim, vai acabar estudando, aprofundando um pouquinho mais. E a gente também sabe que nem aprofunda tanto, assim, é a parte da neurologia. Acaba que aquela pessoa, aquele médico que se interessa mais, que faz a residência, acaba tendo que ainda fazer outros estudos para conseguir aprofundar mais esse conhecimento. E a gente teve que fazer isso meio juntos aí para a gente conseguir entender um pouco de todos os lados, né, de todos os âmbitos que o TEA nos traz, para que a gente pudesse promover algo diferente. Mas tinha uma coisa aí, Bruna, que eu acho que vai concordar comigo, que me incomodava a ti também. Eu acho que foi por isso que a gente conseguiu fazer essa sinergia tão legal, que é colocar sempre esse nosso paciente um a um. Exatamente. O terapeuta, né? Ele é terapeuta, né? Um a um com o nutricionista, um a um com o fono, um a um com o desenvolvimento psicomotor. E aí a gente começa, e a gente sabe que ali está no 1 a 1 nas terapias, né? Principalmente no modelo ABA, mas quando ele vai para a vida real dele, ele tem uma vida coletiva. Não é mesmo? Exatamente. Era o que mais a gente conversava e o que eu trago para as mães quando elas vêm aqui me procurar e a gente conversa é isso. Não adianta eu atender a criança ali naquela salinha pequenininha, sendo que o mundo lá fora vai muito além disso. Então, numa das palestras, né, que a gente fez em São Paulo, eu lembro que o pessoal da franquia perguntou para mim, mas a gente tem que preparar as salas para eles, e eu nunca vou esquecer isso e trago para todas as mães que não. Eu tenho que preparar a criança para estar nesse ambiente enorme, porque é isso que ela vai encontrar lá fora. Então, eu consigo trabalhar 1000 coisas com ela ali dentro de um ambiente que é o real da vida dela, que é o que ela vai encontrar lá fora. Porque é isso, é barulho, é estímulo visual, é todo mundo ali junto, é isso que vai acontecer. Eu falo para as mães assim, vai na farmácia, o pessoal da farmácia vai tirar as gôndolas para o seu filho, tá? Não vai. Então, ele tem que estar adaptado para entrar ali e não se perder mediante aqueles estímulos. Vai atravessar a rua, sabe? Os estímulos, eles vão acontecer. O carro vai passar buzinando, a moto com o escapamento estourado, e enfim, 1000 coisas ali acontecendo, e ele tem que estar preparado para aquilo. Então, nada melhor do que eu estar num ambiente aqui grande, com outras pessoas circulando, com música acontecendo, e eu conseguindo trazer foco e treino para ele. Como eu consigo isso? Através dos estímulos motores que a gente dá. Então, ele consegue ali se estabilizar mediante tudo aquilo, e é isso que vai acontecer lá fora. Entendeu? Então, ele vai conseguir repetir aquilo que ele faz aqui em qualquer ambiente. É diferente de eu limitar ele naquela caixinha. Exatamente, né? Exatamente. E no começo, né, Bruna, a gente pensa assim, como é que a gente vai fazer isso, né? Será que o Fit, gente, ela funciona mais ou menos assim, ó. Imagine uma coisa bem simples, por exemplo, uma lesão de menisco, uma lesão do joelho.
Uma lesão no joelho é muito simples para a gente, né? Tá lá, a lesão é naquele lugar do joelho, não é para fazer cirurgia, não tem indicação, o tratamento é fortalecimento, eu sei quais são os grupos musculares que eu preciso fortalecer, sei qual é a amplitude que eu preciso trabalhar, e a gente desenvolve exercícios com progressões do treinamento físico, né? Com elevações de carga, volume e tal, e a gente sabe que mais ou menos aí 12 treinos eu tenho capacidade, por exemplo, de restabelecer uma dor no joelho causada por uma lesão, né, parcial do menisco, por exemplo, muito simples. Agora, quando a gente pega uma criança com TEA, a gente está vendo um universo totalmente diferente, né? A gente está vendo um universo que é diferenciado entre eles, né? Apesar da gente ter esse negócio de classificar, esse aqui é mais assim, esse aqui é mais assado, esse que responde melhor a esse, né? A gente tem uma certa classificação, mas a gente também não sabe como que vai ser a reação deles, né, de frente a todos os desafios que a gente tem dentro de uma sala de treinamento físico. E no começo a gente estava realmente meio preocupado como é que isso ia acontecer. Muito. Como é que ia ser o comportamento mediante tantos estímulos, né? O que vai acontecer agora? Eu queria que tu contasse, Bruna, como é que está sendo essa experiência para ti aí, quantos clientes você já tem, porque a gente tem clientes pontuais em vários estúdios nossos, mas o estúdio, né, aí de vocês, de Praia Grande, é o que mais tem clientes, né, com o TEA. Como é que tem sido a experiência com os professores, com as mães, com as crianças? Falo que a gente tá vivendo tudo isso junto, criando, né, junto, e tem sido maravilhoso essa perspectiva que as mães têm. Principalmente, elas estão aqui junto, elas estão vivendo tudo que a gente está vivendo com eles, então elas estão ali sentadas, presenciando, assistindo junto o treino, e o desenvolvimento deles, né, mediante a isso. Então, mesmo que eles estão mediante ao desconhecido, tá tudo bem. A gente está conseguindo adequar comportamento, eles estão recebendo todos os estímulos adequados e tem sido incrível. Então, a gente está agora no momento de boca a boca, né? As mães estão descobrindo aqui o espaço e estão conversando entre si e chegando aqui. Hoje, a gente está com 12 crianças, tá? Entre 2 a 3 vezes por semana. E a gente vai desde 2 anos e 8 meses, que é o nosso mascotinho, até 37 anos, né? E coisas assim que eu falo que eu me arrepio, porque é muito gratificante a gente ver o que a gente está conquistando aqui. Então, um rapaz de 37 anos, onde ninguém, né, assim, infelizmente, né, muitos desacreditam do potencial de desenvolvimento, porque se fala muito em poda neural, não, já passou por todas as podas, não vai ser possível. E, poxa, a gente está conquistando isso, né? Então, esse rapaz chegou para a gente em 1 mês, ele conseguiu desenvolver de uma forma que a mãe vem falando para a gente direto sobre isso. Então, até o posicionamento do sentado, levantar, a marcha dele melhorou. Por consequência, a gente conquistou um comportamento 1000 vezes melhor. Por quê? Porque ele está melhor com ele mesmo. Eu falo que essa criança, esse adulto, ele está melhor com ele, com o corpo dele. Então, ele tomou conhecimento de tudo que ele tem aqui, né? Do corpo todo dele, da força que ele tem. Então, isso assim, crianças que antes não podiam participar da educação física porque não sabiam a diferença entre chutar, arremessar. Então, jogava bola para todo lado e a professora, naquela loucura, né? Imagina, 20 mais crianças ali e ela não poder direcionar e a criança se frustrar por não poder participar. E hoje ele está participando, está chutando bola, está fazendo gol, né? E fez sentido tudo aquilo para ele. E isso é que a gente quer, né? A gente quer incluir essas crianças na sociedade. E por mais que se fale, né? É uma escola inclusiva, é tal lugar inclusivo, a criança não está preparada para ser incluída. E o que a gente tem percebido aqui é essa conquista enorme de preparar eles para serem incluídos através da atividade física. Até a comunicação alternativa a gente tem trabalhado por meio da atividade física. Então, a gente trabalha com a comunicação alternativa no espaço e isso tem feito muito mais sentido para essa criança, né? Que antes ela usava na sala num esquema de troca. Então, aquela comunicação não é para isso que a gente comunica. A gente não comunica a fim de querer uma única coisa. A gente comunica para abranger vários universos. E quando a gente usa essa comunicação ali no estúdio durante a atividade,
a gente percebe que a comunicação passa a fazer sentido para ele. E aí ele é muito mais motivado a usar essa comunicação. Ele consegue usar fora daqui, né? Ele se organiza melhor, né? Muito melhor. Ele se encontra dentro dessa possibilidade que ainda não tinha chegado até a consciência dele, né? Assim, ele se sentir que está num ambiente onde ele pode reproduzir coisas e fazer coisas que ele não tinha ainda tido essa oportunidade, e tudo através de estímulo motor, né? Isso é uma coisa assim fantástica. Eu sempre me emociono muito quando eu falo do exercício. Inclusive, eu vou dar como é que o pessoal fala aqui, quando vai contar uma coisa nova, assim, que ainda não está lançado, como é que é? Tem uma palavra bonita para isso? Vou dar um spoiler aqui, até aqui na minha estante aqui atrás. Eu terminei de escrever agora o livro, que é um livro que conta um pouco da história do Dr. Fit, e o livro se chama O Exercício e a Pílula Mágica. E realmente, assim, o exercício é algo que previne doenças, é algo que trata doenças, é algo que ajuda os nossos pacientes, inclusive com problemas que a gente sabe que são neurofuncionais, e a gente tem um resultado fantástico através do exercício com o que de efeito colateral, né? Nenhum. Então, assim, é só ganho. Coisa boa a gente poder, né, Bruna, estar aqui hoje e compartilhando essa experiência, e várias pessoas estão entrando aqui, várias que a gente conhece, várias pessoas que são novas, Então, eu vou contar um pouquinho para vocês como é que funcionou essa formação da periodização, né? Na Dr. Fit, a gente sempre faz assim, quando algo novo surge no nosso ambiente de treinamento, uma doença nova, uma lesão nova, um paciente com alguma limitação diferenciada, a nossa área técnica senta para estudar isso. Então, a gente estuda, a gente entende fisiologicamente como funciona, quimicamente como funciona, a gente junta todos os especialistas que a gente tem, e a gente tenta entender, então, de que forma, em que momento que o exercício pode realmente trazer algum benefício para essa pessoa, né? Porque a gente sabe também que tem momentos que o exercício não vai trazer benefício, né? Por exemplo, um paciente com uma lesão inflamatória aguda, um paciente recém que saiu de um AVC com sequelas, o exercício físico ainda não está pronto para ser incluído na vida dessa pessoa, vai ter que demorar um tempo, né? Então a gente começou a estudar, nós duas, eu e Bruna, nós estudamos bastante, Bruna me passou muito, muito conteúdo a respeito, e a gente foi atrás juntas, e a gente conseguiu identificar algumas situações, algumas áreas importantes para a gente trabalhar. Então a gente montou a periodização do Dr. Fit com algumas áreas diferentes. Então a gente faz a parte de condicionamento físico, uma área de condicionamento físico, uma área sensorial, né? Uma área de percepção corporal também. Inclusive, nessa área sensorial, a gente tem um trabalho com música, com som, né, com outros estímulos. E a gente está trazendo, então, uma oportunidade de entender como é que a criança melhor tem resposta, e também a criança, em que âmbito a criança sente mais dificuldade. Por exemplo, se a maior dificuldade dela é com a parte sensorial, a gente começa com essa criança desenvolvendo esta parte para ela no treinamento na Dr. Fit. Então, o sensorial passa por ouvir sons, tocar em superfícies diferentes, se movimentar e caminhar em superfícies diferentes, né? O sensorial passa por estar de olho fechado, estar de olho aberto, sentir o ambiente, tocar nas pessoas, né? Começar a desenvolver situações em que ela nunca vivenciou. Eu queria que tu contasse um pouquinho, Bruna, como é que vocês têm feito para identificar nos pacientes de vocês, nas conversas com os pais, aonde que vocês estão colocando esse aluno? Como é que vocês estão começando ele dentro da periodização, já que a nossa periodização tem essas 5 áreas aí diferentes? O que a gente tem feito aqui é estabelecido um plano de ensino individual, que a gente chama de PEI, tá? Então, a gente estabelece esse plano de ensino através de protocolo de avaliação. A gente tem recorrido aos protocolos de avaliação da ciência ABA, né? Que é a maior comprovação, é a única, né? Comprovada. Então, a gente usa esses protocolos para identificar qual a maior demanda. Lembrando, eu sempre falo aqui para as mães, a criança ela vai passar por todas as periodizações. É por onde a gente vai começar, né? Eu tenho recebido muitas crianças que estão começando pelo condicionamento físico. Isso me surpreendeu, porque eu sempre achei que eu ia pegar sensorial e motor, né? E aí a gente está entrando muito no condicionamento físico por questões alimentares.
porque a gente atende aqui, né? O público TEA tem muita questão alimentar, né? Então, assim, são pacientes que estão acima do peso, que estão com colesterol alto, por não se alimentarem de forma adequada. Então, a gente está começando através do condicionamento físico e grandes conquistas, perda de peso. Tinha paciente com gordura no fígado, então redução dessa gordura do fígado. E a gente, assim, a gente ouve a demanda da mãe, então a mãe vem, né, veio com essa demanda, acho que estava acima do peso, a gente avaliou para certificar de que era importante a gente começar por essa sessão e a gente começou. Mas era um paciente que também tinha questões na noção corporal, né? Então, onde era o joelho, o cotovelo, o calcanhar. Então, a gente conseguiu fazer essas duas periodizações de cara. Então, a gente iniciou por elas. E agora a gente já está avançando, porque a gente preencheu as lacunas. Hoje ele consegue identificar todas as partes do corpo, tanto nele quanto no outro. Tudo isso através da atividade física, ressaltando, porque é incrível isso. O quanto é magnífico ver isso acontecer. E a gente agora já está indo para outros treinos, né? A de noção espaço-tempo, então a lateralidade, jogar a bola para frente, para trás. Quanto eu ocupo de espaço? Isso. E qual é o meu espaço do outro? Qual o espaço do outro, exatamente. E até a intensidade de força através dessa noção, né? O quanto de força eu tenho que colocar aqui para que a bola chegue no outro, né? E isso é para a vida, né? O quanto de força eu tenho que colocar para abrir uma porta do armário. É isso que eu quero que todo mundo sinta. Que não é uma atividade física por si, por ser atividade física. É o quanto ela é funcional para a vida. Né? A partir do momento que eu passo a ter essa noção, né, de espaço, do outro, do meu, da minha intensidade de força, eu sei como eu vou abrir uma geladeira, como eu vou sentar, entendeu? Eu vou entender quem eu sou mediante a tudo aquilo que eu tenho que viver. É a funcionalidade, é lindo. Eu me emociono tanto quanto a Clarissa, porque eu estou vendo isso acontecer. E é maravilhoso, assim, é aquela flor desabrochando e as coisas acontecendo real, é de verdade isso. Uhum. É incrível, né? Eu tô todo arrepiado aqui, né? Toda vez que a gente conversa, a gente fica nessa melação, né? Nós duas, né? Quando o pessoal nos olha, de certo, acha que a gente se conhece há 1000 anos, né? Verdade. Duas desde o início, por essa preocupação em poder ser o melhor possível para o outro e poder promover para o outro um lugar no espaço, um lugar, literalmente, um lugar na comunidade, né? Eu contei nessa última palestra que nós demos juntas, eu contei sobre o meu filho do meio, né, o Vicente. O meu filho do meio, ele teve uma situação na escola, ele tem um colega que é TEA e ninguém sabe como lidar com ele, tem uma dificuldade enorme. E ele convidou o colega para participar dos jogos escolares, aqui, né, dos jogos internos. Ficou todo mundo meio assim, como é que ele vai participar? Ele não sabe fazer nada, né? Ele não entende, ele não sabe o que fazer. E tu vê, assim, as crianças, às vezes, têm muito menos preconceito e muito mais entendimento do que mesmo os adultos, né? Então, o Vicente, sem ter nenhum histórico, assim, de nenhum estudo a respeito, ele entendeu o que o colega dele precisava, para o colega dele fazer parte da turma. E ele fez isso durante os jogos todos, e o colega jogou vôlei, jogou futebol, participou das torcidas, né? Ele foi junto com o Vicente levava material para ele, explicava como é que as coisas funcionavam, foi trazendo ele para perto, e até depois a coordenadora da escola veio conversar comigo. Nossa, a gente viu o teu filho fazer uma coisa que a gente nunca viu ninguém fazer aqui na escola. Eu quase tá na hora de começar. A gente é capaz, a escola também é. Mas a gente entende isso, né, Bruna, que muitas vezes esse aluno, ele tá lá, a escola quer ser inclusiva. Só que esse aluno talvez não esteja ainda preparado para, né, vivenciar esse espaço tão diferente, com tantos estímulos que ele não consegue compreender. Ele não se vê como pertencente ao meio ainda, né? Talvez por ele, assim, essas crianças, elas recebem atendimento desde muito novas, né? Então, receber o diagnóstico já é encaminhado para o atendimento. E aí, eles são meio que
assim, não é proposital, mas é a forma como todo mundo fez, né, até hoje, de colocar ele numa redoma ali, né? Então ele vai para a clínica e ele recebe N atendimentos, exatamente, na caixinha. Então ele mesmo não consegue se ver pertencente ao meio. Por quê? Porque ele é colocado naquela caixinha onde ele recebe aquele determinado estímulo e pronto, acabou. Então, a prática esportiva, né, a prática da atividade física, eu percebo que traz isso. Eu pertenço ao meio, eu pertenço a qualquer grupo que eu quiser, né? E eu vejo isso acontecer com eles, né? Eles passam a ser pertencentes ao meio, que é o mais importante, né? A gente preparar eles, não, volto a falar, não é atividade só por si, é atividade funcional, é tornar tudo que a gente faz aqui que seja funcional lá fora, né? No meio dele, para que ele pertença realmente àquilo que ele é parte, né? E que muitas vezes ele não se identificou, né? Por quê? Porque recebeu uma outra atenção, um outro tipo de atendimento. Que legal, Bruna, que legal. Talvez alguns de vocês não conheçam os estúdios da Dr. Fit. Os nossos estúdios são unidades de treinamento físico personalizado, então cada um treina o treino que precisa e não o treino de todo mundo igual, né? E quando a gente está falando no caso do TEA, ele vai entrar e vai treinar no mesmo ambiente do que esses outros clientes que estarão treinando no mesmo horário. Nós treinamos com, no máximo, 3 clientes para cada personal. Então, sim, vai existir um momento em que esse cliente vai estar lá junto com outras pessoas, adulto, idoso, cadeirante, não cadeirante, atleta, não atleta. Então, ele tem uma experiência também de conhecer e conviver de proximidade com pessoas que ele nunca viu e que pessoas com faixas etárias diferentes e propostas diferentes, né? Eu acho que esse está sendo um dos grandes diferenciais para ter esse desenvolvimento tão rápido, porque na verdade eu acho que o TEA ele pede isso, ele quer um encontro com ele mesmo, um encontro com as pessoas que ele vai conviver, mas a ele é muito pouco permitido por essa questão do encontro um a um dentro dessas salas pequenas, né, fechadas, né, com uma terapia muito próxima. Hoje eu conversei com um cliente aqui, Bruno, nem te falei ainda, mas eu tive um paciente novo hoje. Acho até que de repente ela está aqui já na live com a gente. Um cliente novo lá na clínica, e ela me disse que ela tem um filho de 2 anos e 8 meses que tem diagnóstico de TEA. E ele já faz terapia, né? E aí o pai né, do nosso treinamento e tal, como a gente faz. E aí o comentário do pai dele para mim foi: eu não sei o que está acontecendo, mas eu sinto que ele chega em casa cada vez mais irritado, cada vez mais incomodado quando ele chega da terapia. Aí fiquei assim, com uma pulga atrás da orelha, uma coisa. Aquela coisa. Aí eu disse: vamos fazer uma experiência. Traz ele aqui para dar uma aula com a gente, venham vocês juntos, vamos fazer uma experiência da família aqui com uma proposta diferente, né? É isso que a gente quer, né, Bruno? Exatamente. E o mais legal, assim, é que muitas famílias estão chegando aqui e traz, né, o filho atípico, que tem o irmão, que tem a irmã e que participa junto. Então, a gente faz aqui, é muito legal, é fim de treino, é uma roda de crianças. Então, tem o atípico, tem o típico, tem todo mundo. Todos somos pertencentes e a gente está aqui para isso mesmo, né? Exatamente, exato. E outra coisa que a gente tem feito aqui, que é através as meninas às vezes têm buscado, né? Por conta de, eu quero participar da academia de balé, né? A mãe fala, mas está muito difícil, justamente porque não tem essa noção, espaço-tempo, a noção corporal, então não sabe. Então a professora está lá, direita, Então, a gente tem feito um trabalho baseado nos treinos, através da dança, então com a música, para essa menina se adaptar aonde ela quer estar. Então, também tem sido assim, incrível. Então, os treinos estão acontecendo e a gente chora com essas meninas, porque elas são incríveis. Então, elas fazem o treino através do balé, então, reconhecimento ali da periodização, onde vai o pezinho, aonde vai a mãozinha, aonde vai a minha cabeça. Então, a postura da bailarina, né? Ela consegue ali através do treino. Gente, assim, é só quem vive e tá vivendo isso, que nem eu e você, para conseguir. Eu falo que a gente fala, mas precisa sentir aqui junto, para a gente, o quanto é importante e o quanto é benéfico, né?
Bruna, a Dani está chamando aqui, a Dani Andrade é na nossa franquia de São João del Rei, né, em Tá. Minas. E ela está colocando aqui, ó, eu vejo uma grande dificuldade por aqui, por parte dos pais, em aceitar quando é feito o diagnóstico. Eu acho que tem muito mais experiência do que eu para falar sobre isso, né, Bruna? Sim. E a gente tem recebido aqui, pais, eu recebi essa semana uma mãe que recebeu o diagnóstico da filha dela agora com a filha com 8 anos. Então, e ela acabou de receber o diagnóstico, ela recebeu em junho. Então, ela está num período ali entre, será que é mesmo? Eu acho que não é, ai não, mas eu acho que é, porque olhando ela tinha todas as características, ai não, mas ela não é. E aí, quando ela procurou a gente, que ela fez a primeira aula, ela olhou para mim e falou, tanto faz se ela é ou não é. Eu estou vendo um potencial de desenvolvimento enorme nela hoje. E é isso, entendeu? E aí a gente oferecer isso para essa mãe, esse acolhimento de que tá tudo bem, mãe, veio o diagnóstico, é importante o diagnóstico, sim, porque o diagnóstico é que direciona a gente, né? A gente sem diagnóstico muitas vezes fica atirando para todos os lados, não aplica aquele atendimento adequado. Então, o diagnóstico ele vem para gente, para direcionar e não para limitar. Exato. Eu acho que esse é o mais importante. O diagnóstico ele não vem para limitar. Então é importante acolher essa mãe e mostrar tudo isso. Mãe, esse diagnóstico não veio para limitar, ele veio para direcionar. Então agora a gente pode te oferecer isso, isso e isso. E aí a mãe relaxa, porque ela vê que existem possibilidades. Que quando ela recebe o diagnóstico, ela limita. Ela entende que a partir dali aquele filho vai ficar limitado àquilo. E quando você mostra para ela que não, ela respira e faz, tá tudo bem. E muitas vezes não é o que acontece lá fora, que é essa diferença que eu falo. Que a gente, quando a gente mostra esse espaço e mostra que ela é pertencente a esse espaço, ainda que com o diagnóstico, tá tudo bem, entendeu? E às vezes lá fora, não, ela é limitada a estar num espaço onde só existem crianças terra. Né? Então, tudo isso, esse é o diferencial, né, da atividade física, né? Tá falando assim, Bruna, é um diferencial, na verdade, do olhar da franquia Dr. Fit. Exato. O olhar da Dr. Fit é exatamente esse, assim, ok, eu tenho um diagnóstico, ok, eu tenho uma lesão, ok, eu tenho uma limitação, né, mas o que o exercício pode estar beneficiando a minha vida e o que eu posso estar fazendo, né? Aí eu vou te dizer que eu me arrepio mais ainda, porque foi a primeira coisa que eu pensei quando me deram o diagnóstico, dizendo que eu não ia poder mais jogar basquete nunca mais na minha vida. Eu não ia poder mais isso. Eu pensei, mas como assim, gente, que alguém chega para mim, né? Na época foi um médico ortopedista, chega para um paciente, olha para o paciente e diz assim: não, menina, você com essa perna aí não vai dar mais para fazer nada na sua vida. Agora você tem esse diagnóstico e é isso aí, você não vai mais poder fazer exercício, né? Sim. E a pessoa que nem era Clarissa, que estava desde os 8 anos de idade dentro de uma quadra de basquete, que tinha jogado profissional, que a vida dependia disso, que, né, que ganhava salário por causa disso. Então, assim, não pensou na estrutura toda daquela resposta que estava dando, né? A medicina, às vezes, é meio dura com o negócio de diagnóstico, né? Ela dá o diagnóstico e o entendimento das pessoas é que meu diagnóstico, então isso é minha limitação, é até aqui que eu posso ir. E, na verdade, o diagnóstico é exatamente isso, ele é um direcionador, ok? Exatamente. Onde que eu vou, o que eu posso fazer, o que vai melhorar, né, na minha vida, que caminho que eu posso ter. Quantas vezes que a gente recebe pacientes com lesões, a gente tem vários pacientes que têm lesões neurais por AVC, por doença cerebelar, paciente com meu Deus do céu, já recebi 50 mil que estão há 20 parados porque o médico disse que não podia fazer nada, não podia agachar, que não podia... O entendimento de que aquela ali é minha limitação, ok. O que eu vou fazer com isso, né? Eu acho que esse é o diferencial nosso. Eu estava falando com você e vi alguns comentários, e aí tem uma mãe querida, que graças ao filho dela que eu aprendi a amar, né, a análise do comportamento aplicada, eu aprendi a amar, estudar sobre isso, e enxerguei o quanto era importante eu me dedicar e acreditar no potencial, porque ela escreveu aí que muitas vezes não são os pais que limitam, muitas vezes os próprios profissionais que estão em volta limitam essa criança. Ah, não, eles olham para a criança, ah, não, ele não consegue, ah, não, ele não vai fazer. E aí eu vivenciei muito isso, principalmente com esse paciente que está comigo até hoje,
essa mãe que confiou em mim e abraçou, né, junto comigo essa causa e tá comigo até hoje. Olha quanto tempo que a gente está junto aí, É mais desenvolvendo ele. É a Maristela. vendo o comentário. Vendo, a gente vê evoluções incríveis no Nicolas. O Nicolas como é que eu falo? Foi onde tudo começou. Ele foi nosso primeiro aluno, ele foi nosso. Então a gente está desenvolvendo aí grandes coisas com ele. E é isso, o diagnóstico ele foi o caminho. O diagnóstico do Nicolas foi o meu caminho. Foi onde eu aprendi sobre isso. O diagnóstico do Nicolas me trouxe uma perspectiva de mundo além, que fez me empenhar na atividade física. Ele é uma criança, né, com um transtorno motor bem significativo, graças a isso, grandes questões sensoriais e que atrapalhavam muito ele nesse momento da educação física. Então, por vezes, ele foi excluído por não conseguir ali participar do meio. E hoje ele está super participativo. Hoje ele se mantém em sala, hoje ele quer conversar, hoje ele quer contar. Olha quantos ganhos através da atividade física a gente conseguiu. Hoje ele faz questão de contar o que ele vivencia aqui, né? Então, o diagnóstico dele foi o caminho e nunca a limitação, né? É isso que é o mais importante todo mundo entender. Eu acho que tem mais um comentário bem bacana aqui da Karina, dizendo que recebeu o diagnóstico para mim, do meu filho, foi aos 4 anos, e para mim foi libertador, porque eu fui em busca de tudo que possa oportunizar uma qualidade de vida do meu filho, e hoje ele já tem 14 anos. Obrigada, viu, Karina Lide, por ter compartilhado com a gente. E ela colocou aqui ainda, por mais profissionais assim, que trabalham com os nossos filhos, com base na ciência e comprovação científica, e eu vou completar aí com muito amor. E com muito amor. Esse é o tempero do bolo. Esse é o tempero que faz a coisa acontecer, que traz, né? Tudo de melhor aí. É esse temperinho do amor. Que gostoso. Bruna, querida, muito obrigada por ter estado comigo agora de noite, por fazer essa conversa aqui, bem aberta. Nos colocamos à disposição. Eu tenho incentivado aí a Bruna e as outras franquias. A gente está investigando mais em ainda a parte metabólica dessas crianças, para a gente estar contribuindo mais ainda com investigações de outras potencialidades que a gente pode desenvolver na área da medicina, na área da parte que eu estudo, que é a nutrologia do exercício, para a gente proporcionar que eles consigam melhorar fisicamente e esse fisicamente melhorar, né, as limitações que eles têm e as outras partes, né, sensorial, o motor, a linguagem, né, espaço e tempo, tudo que a gente sabe que eles precisam. E a gente tem muito para explorar e acontecer junto com a Doctor aí. A Doctor foi incrível nesse desafio e a gente tem muito aí para crescer e experienciar e viver muito ainda sobre esse público e acrescentar, né? O principal é acrescentar na vida da gente e na vida deles. e da família. Também quero agradecer bastantão a todo mundo que está aí. Alexandre, um beijo. Obrigada sempre pela força e coragem aí, tá pedindo para mim. Manda um alô para mim, tá aí. Muito obrigada por acreditar. Eu tive bastante gente que acreditou em mim, principalmente a Clarissa, que acreditou e abraçou e falou, meu Deus, vambora. Eu não sei muito, mas eu vou. E, cara, deu muito certo. É um negócio, assim, muito bom. Muito, muito bom de viver. A live vai ficar gravada, viu, Bruno? O pessoal está perguntando aqui. Já vou deixar para vocês aqui de antemão também outro spoiler. Eu vou estar conversando com outras pessoas a respeito da Dr. Fit, da parte técnica, para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais de todas as possibilidades que o estúdio Dr. Fit tem. Né? Então, eu vou estar aqui nas quartas-feiras à noite contando um pouquinho mais das nossas experiências com exercício físico, dando saúde para as pessoas, né? A pílula mágica, né? Vamos deixar a pílula mágica. Quer nos acompanhar, né? A gente tem a nossa franquia, @DrFitFranquia, mas se vocês colocarem @DrFit, vocês vão encontrar no Instagram as nossas Dr. Fits espalhadas por tudo aí, né? Como a Dr. Fit grande, as meninas que entraram aí, entrou o pessoal de Jaraguá do Sul, entrou o pessoal de Laguna, né? Entrou o pessoal aqui de vários lugares das nossas Dr. Fits por aí. E também, quem quiser nos acompanhar, a gente tem, a Bruna tem também o Instagram da clínica, né? Que ela faz essa parte da Dr. Fit PG. Dr. Fit PG. E se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais da nutrologia do exercício, pode entrar lá no meu também, @dra.clarissa_rios. Acompanhem aí as novidades que a gente tem para dizer para vocês. E se vocês também tiverem um outro desafio para nós, manda.
Um abraço. Manda que a Clarissa agarra. Vamos embora, obrigada, viu? Vai em frente, né, Bruna? Vamos. Um beijo Obrigada. enorme. Obrigada para todo mundo que esteve ao vivo aí hoje. Beijo. A live vai ficar gravada. Acompanhem, assistam de novo. E as dúvidas a gente está à disposição. É só deixar no direct aí da franquia. Boa noite, pessoal.